prazer, um privilégio poder estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem nos dado com os irmãos. Está me acompanhando a minha esposa, a Fernanda. Fica de pé, Fernanda, para o povo te conhecer isso. Fernanda é minha esposa. Há 28 anos que ela me atura, né? Isso é benção. Amanhã eu vou fazer 50 anos, irmãos. Ó. Benção, né? Amanhã nós teremos um culto lá de benção, de agradecimento a Deus pelo meu aniversário. E o pastor Carnavari, na quinta-feira, vai estar completando 32 anos de ministério lá só na Batista de Correia. Só. Então, a gente vai estar agradecendo a Deus. Então, privilégio estarmos com os irmãos, grato pelo convite, mas quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus separou para nós essa noite. E eu quero dizer uma coisa para você falar para o seu irmão aí. Diz assim para ele: Jesus está te chamando, meu irmão. Isso, Jesus está te chamando, minha irmã. Jesus está te chamando. Esse é o tema da mensagem que nós vamos compartilhar. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 8, do 34 ao 38, e depois nós vamos ler o capítulo 9, do 1 ao 7. Evangelho de Marcos, eu vou pedir uma ajuda da mídia, que eu vou precisar de alguns textos depois. Você me ajudar, por favor. Marcos, capítulo 8, versículo 34 até o 38. E depois Marcos 9, do 1 ao 7. O 8, do 34 ao 38, diz assim: Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Agora do 9, do 1 ao 7. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há de que não provarão a morte sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremos brancas, como a neve, como nenhuma lavadeira na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados. Então, desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Amém? Vamos falar com ele mais uma vez? Vamos? Senhor, muito obrigado por essa palavra poderosa, Senhor, vindo do teu Filho Jesus, num momento extraordinário ali no Monte das Transfigurações. Senhor, que momento extraordinário, que momento único. E nós queremos nessa noite compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor separou para nós, Senhor. E que essa palavra possa nos desenvolver, Senhor, de uma forma diferente. E que possamos ser cheios do Teu Espírito essa noite aqui neste lugar. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Queridos, Jesus essa noite te faz um chamado. Jesus te faz um chamado essa noite, né? E vivendo em tempos onde a gente estamos buscando o avivamento, eu acredito que o avivamento para hoje, ele é pessoal primeiro, né? Para depois desenvolver a igreja, porque se Jesus te chama e você se avivar,
automaticamente a igreja vai avivando, por causa você está avivado, a igreja vai avivando. Olha, avivou o pastor Marcelo, para chegar a fazer uma semana de avivamento na igreja, porque ele está avivado, Deus está cobrando ele, mexendo, o Espírito Santo está mexendo com ele, falando, vamos avivar, vamos pregar o evangelho, e Jesus te chama para isso. Jesus está te chamando, meu irmão, Jesus está te chamando, minha irmã. E o interessante das nossas vidas é que ela é voltada de chamados, não é verdade? Você já parou para perceber isso? Que a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, nós, desde criança que nascemos, nós fomos chamados para alguma coisa? Eu quero compartilhar com você alguns desses. Quando estamos aguardando a consulta médica pelo SUS, né, o chamado para a consulta, e você fica lá na expectativa, quando vai me chamar? Será que vai? Quando vai? Olha, está demorando muito. Até que chega o dia, e alguém te liga, e vem o chamado. Tal data vai ser a consulta, e é um médico que você está há muito tempo esperando, e você faz de tudo para não faltar esse chamado, não é verdade? Porque você esperou há tanto tempo o chamado do médico, e você não quer faltar. Nossas vidas são vividas de alguns chamados. Quando você nasce, quando você começa a ser gerado começou a ser gerado na barriga de sua mãe, Deus chamou você para a vida. Olha que interessante isso. Deus começa a chamar você desde o ventre da sua mãe, quando Ele chama você para a vida. Então, Ele te chama para a vida. Deus te chama para a vida. Quando você chega em uma certa fase de sua vida, é chamado pelos pais para ir para o colégio. Fala assim, olha, chegou, agora estão bem pequenos, já vai para a creche, né? Bem pequenininho, já vai para a creche. E já tem o chamado, olha, os pais chamam, você tem que ir para o colégio. Quando você chega em uma idade mais adulta, você é chamado para o trabalho. Olha, chegou a hora de você trabalhar, já está na hora de você trabalhar. Você está crescendo, já está na hora de você ter a sua vida independente, você precisa trabalhar. E em alguns momentos da vida, você é chamado pelos amigos. Chega uma certa idade que os amigos começam a te convidar para ir a algum lugar com eles, né? Vamos comigo, vamos. E eu me lembro muito, quando, algum tempo atrás, tinha um culto na segunda-feira, na Wesleyana Central, ali atrás do Correio, né? Eu acho que era o ponto de encontro dos jovens cristãos de Petrópolis, né? E a gente se encontrava todas as segundas-feiras ali naquele ponto de encontro ali, para adorar a Deus juntos. A igreja lotada de jovens, e era um ponto de encontro, onde os amigos no domingo começavam a chamar no culto, lá na igreja, não, amanhã você vai amanhã, você vai, e às vezes a gente não tinha dinheiro para passagem, e falou, eu vou pagar sua passagem para você ir, né? E chamava a gente compartilhava juntos, onde os amigos, mas tem alguém que te chama para um compromisso mais sério, e esse alguém é Jesus. Ele te chama para um compromisso mais sério, um compromisso de verdade. E esse chamado é diferente de todos os chamados que você já teve na sua vida. Ele é totalmente diferente de todos eles. É o chamado de Jesus. Esse chamado é completamente diferente de todos esses. Diz o texto que Jesus chamou alguns de seus discípulos para um momento particular. Olha que interessante isso, meu irmão, minha irmã. Jesus chegou ali, naquela caminhada, ele chama 3 dos seus discípulos para um momento especial, e ele chama Pedro, Tiago e João, que parecia ser mais achegado a Jesus. Estavam todos os acontecimentos, você pode perceber nos textos que eles estavam mais achegados a Jesus. E o interessante é que Jesus chama eles para levar eles lá no cume do monte. Aqueles homens não imaginavam o que ia acontecer naquele dia com eles. Não imaginavam, não faziam ideia. Eles começaram a subir aquele monte com Jesus, não imaginava o sobrenatural que ia acontecer naquele lugar. E diz o texto que Jesus escolheu 3. E Jesus está nos chamando para ter uma intimidade com Ele. Levou 3 dos seus discípulos para viver um momento de intimidade diferente de todos os outros, que foi lá em cima, naquele monte. Pedro, Tiago e João. E os levou a um alto monte. Aqueles homens não imaginavam que eles iriam ver naquele dia. Algo sobrenatural aconteceu com aqueles homens, chamados por Jesus para um momento particular. Quantos momentos particulares você tem tido com Jesus? Porque a intimidade,
o compromisso, você está mais perto de Cristo, e isso te leva ao avivamento, porque você é cheio. Quanto mais perto de Deus você estiver, quanto mais perto da palavra, através da oração, da busca, você vai se enchendo, isso você não consegue segurar para você, porque você é cheio, você espalha aquilo que você está cheio, e se você estiver cheio da presença de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo, isso contagia, e aonde você chegar vai ser diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai chegar junto com você, e diz o texto que eles subiram para aquele monte, aquele alto monte. Algo sobrenatural aconteceu à vista daqueles homens chamados por Jesus para um momento particular. Diz o texto que houve uma transfiguração. Uma transfiguração. Você imagina o que é transfigurar? A forma mudou a forma de Jesus. E diz o texto que Jesus resplandeceu. E na nossa visão humana é muito interessante, porque o texto diz assim, ó, a visão humana do homem diz assim, olha, nenhuma lavadeira podia deixar tão branco como aqueles homens viram o acontecimento, a visão humana. Mas a visão espiritual, Jesus acendeu, ele resplandeceu na frente daqueles homens. E diz o texto que ele viveu, que aqueles homens ficaram impressionados com o acontecimento daquele monte, e Jesus resplandecendo naquele lugar, diz o texto que eles ficaram olhando o que está acontecendo, acredito eu, que eles conversaram e disseram, o que está acontecendo, e de repente, chegou alguém especial para conversar com Jesus. Diz o texto que chega Elias, e muito bem acompanhado, com Moisés. Olha que momento interessante, Jesus resplandece, de repente, chega Elias, de repente, com Moisés, acompanhado de Moisés. E isso é muito interessante, queridos, por isso nos mostra a garantia da salvação. O texto nos mostra a garantia da salvação. Porque onde estavam Elias e Moisés quando apareceram para Jesus? Eles estavam com o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, no céu. E naquele momento que Jesus sobe ao monte, aqueles discípulos conseguiram ver, através dos seus olhos, que Elias e Moisés estavam ali conversando com Jesus. E diz o texto que Pedro não aguenta, Pedro sempre impossível, né? Não aguentou ficar quieto, disse, olha Jesus, que momento é esse? Como é bom estar aqui. E ele, olha, vamos fazer uma tenda, eu faço uma para Elias, eu faço uma para Moisés, faço uma para o Senhor, e até esqueceu deles, eles poderiam ficar no relento, porque o momento era tão especial, tão grandioso, que ele esqueceu deles. Que momentos, queridos, vividos por aqueles homens, por causa da intimidade que eles tinham com Jesus. Quem tem intimidade com Jesus, vive momentos diferentes da presença do Senhor, é avivado, é cheio do Espírito Santo. Só quem busca de verdade a presença do Senhor, que vai para a palavra, que estuda, que fica um momento orando, que você não perde. E às vezes a gente fala assim, perdi um tempão orando. Não, você não perdeu nada, você ganhou um tempão orando na presença do Senhor, porque alguém está sendo abençoado, a sua casa está sendo abençoada, você está sendo abençoado, a sua intimidade está sendo apurada, porque você tirou um tempo para estar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus. E aqueles homens viveram esse momento extraordinário com Jesus naquele lugar. Ele transfigurou, ou seja, Jesus ficou transfigurado. Ele simplesmente resplandeceu. O texto nos diz que suas roupas ficaram brancas como a neve, de uma forma narrada por aqueles homens que ali estavam, que nenhuma lavadeira poderia lavar. Ele estava totalmente purificado diante daqueles homens, e eles contemplando toda aquela grandeza do Senhor, toda aquela grandeza. Diz o texto que os discípulos ficaram assustados com todo aquele acontecimento, mas de repente, olha que interessante, irmão, imagina você lá no monte com Jesus, e algo extraordinário acontecendo, chega Elias, profeta Elias, homem de Deus, que orou e a chuva parou, que orou de novo e veio chuva. Com Moisés, o homem que conduziu o povo, tirou o povo do Egito, mandado por Deus.
Mas não parou por aí, de repente, em meio àquela conversa de Jesus com aqueles homens, diz que veio uma nuvem e envolveu aqueles discípulos de uma tal maneira que eles caíram diante do Senhor, e veio uma voz e disse: olha, este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz, ouçam o que ele diz. Imagina o que esses discípulos viveram, queridos. Eu e você podemos viver isso hoje se nós estivermos na presença do Senhor. Se nós realmente estivermos vivendo uma vida de santidade na presença do Senhor. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós podemos viver essa intimidade que aqueles homens viveram com o Senhor ali naquele lugar, e nós vamos ver algo sobrenatural acontecendo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Vidas serão transformadas através da minha vida, através da sua, por causa do nosso testemunho de intimidade com Deus. Porque eu e você teremos palavras de vida eterna. Por que o povo ia lá no deserto ouvir João Batista? Você já parou para pensar isso? João Batista era o pregador do deserto, e o povo saía de onde eles estavam para ir no deserto ouvir João Batista, porque João Batista tinha palavras de vida eterna. E eu e você temos palavras de vida eterna para falar para todos aqueles que ainda não encontraram, não tiveram Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Palavras de vida eterna. Mas aqueles homens viveram um momento extraordinário. Diz o texto que os discípulos ficaram assustados com todo aquele acontecimento, e de repente, em meio àquele resplendor, à vista daqueles homens, quem chega? Chega Elias, chega Moisés, e o próprio Deus chega naquele ambiente de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Queridos, que momento extraordinário, que privilégio participar de tudo isso. Aqueles homens tiveram esse prazer, esse privilégio de participar de tudo isso. Com essa palavra ele diz, não há lugar melhor. Pedro diz com essa palavra: olha, Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, eu faço uma tenda para Moisés, eu faço uma tenda para Elias, eu faço uma tenda para o Senhor. O que Pedro quis dizer com isso? Olha, essa palavra diz, não há lugar melhor para se estar, a não ser na tua presença, Jesus. Não há lugar melhor para se estar. E é verdade mesmo, meu irmão, minha irmã, não há lugar melhor para se estar, a não ser na presença do Senhor. Não há lugar melhor. Na presença de Jesus que o sobrenatural acontece em nossas vidas. É na presença de Jesus que os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Lá em Correias, nós temos um casal e o esposo estava com câncer na garganta e por fora da garganta dele assim começou a escamar já, né, para furar. Estava por dentro, começou a escamar para furar. E a esposa com câncer no intestino. Olha isso, irmãos. E a igreja começou a orar por eles, clamar a Deus, pedindo que a vontade de Deus se manifestasse na vida deles. E o irmão começou a limpar aquela área, começou a ficar lisinha, limpar de novo, sumiu a escama, e ele começou a ver aquele acontecimento, partiu para o médico para ver o que estava acontecendo. Ele foi curado. Ele foi curado. E nós não paramos de orar, falamos assim, agora nós queremos a cura da esposa. Deus curou um, não é possível que Deus vai curar um, não vai curar o outro. E com o passar do tempo, ela fazendo o exame, olha, irmão, que interessante, ela não parou de fazer o tratamento, porque Deus pode usar os remédios, irmão. Deus pode usar um médico para usar os remédios corretos. Através do remédio, Deus pode curar também. Ela não parou o tratamento. E agora, um mês atrás, ela foi pegar o diagnóstico dos exames todos que ela fez, ela está curada. E a médica disse o seguinte para ela, olha, você está curada. Você está curada. E ela disse para a médica, eu sei quem fez isso. Foi o meu Deus Todo-Poderoso. Então, se você estiver pertinho do Senhor, é aí que a cura acontece. É aí que a cura acontece. Na presença de Jesus, o milagre acontece. Na presença de Jesus, vamos ver momentos extraordinários. Quando você conhece Jesus no profundo, você não quer mais sair da presença dele. Não quer mais. Porque ele é poderoso.
Diz o texto que Pedro diz o seguinte: vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. A presença de Jesus é tão agradável, queridos, que Pedro nem pensou em tenda para eles. Falou assim: olha, o importante é ter Jesus conosco, no nosso meio. Isso é que importa. Isso é que importa. A presença de Jesus é agradável. A presença de Jesus gera um bem-estar nunca sentido antes. Né? Quando Jesus entra na vida do sujeito, ele muda, não é verdade? Até a aparência muda, fica mais bonito, né? Quando você aceita Jesus, você era de um jeito, você pode pegar sua foto antiga lá antes de Jesus e olha a foto depois de Jesus para você ver como acontece. É transformado, fica diferente. Fica diferente. Porque o Evangelho, Jesus Cristo, transforma a tua vida de uma tal maneira que você fica diferente. Você fica diferente. Você é transformado por esse amor que cura, que salva e que liberta. A presença de Jesus traz uma paz nunca sentida antes. A presença de Jesus traz paz para a vida do homem, para a alma do homem. Porque só Ele é capaz de trazer uma paz que excede todo o entendimento. O mundo traz uma paz falsa, uma paz que é passageira. Mas a paz que Jesus dá, essa excede todo o entendimento. Você já se parou com aquele momento que você, às vezes, está cheio de problemas, a situação está difícil, tem gente sabendo que a situação está difícil para você, você está rindo, você está feliz, e a pessoa fala: como é que você consegue? Em meio a tanta dificuldade, você está feliz. Porque a paz que Jesus te dá, ela excede os problemas, ela excede todo o entendimento, ela é capaz de mexer com você. Queridos, na presença de Jesus, nos traz uma salvação por toda a eternidade. A presença de Jesus traz salvação para a vida do homem. A presença de Jesus traz salvação para a vida do homem que está em meio a problemas difíceis, a uma vida que não está segundo a vontade de Deus. A presença de Jesus traz essa salvação por toda a eternidade. A presença de Jesus nos traz um avivamento. A presença de Jesus nos traz um avivamento. E ela transforma as nossas vidas. É capaz de transformar uma vida como essa. Está aí a prova. Jesus é capaz de transformar a vida de um homem desse. Só Ele é capaz de mudar a vida do homem que está no pecado. E não parou por aí. Pedro, Tiago e João estavam assombrados, como nos diz o texto, no versículo 6. Quando de repente veio uma nuvem e envolveu, e do meio dela veio uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, deem ouvidos ao que ele diz. Deem ouvido ao que ele diz. O que ele diz? Está lá em Marcos 16. O irmão pode colocar, por favor? Está lá no Evangelho de Marcos 16, versículo 15. Olha o que diz, Marcos 16, 15. E disse-lhe: vão por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda a criatura. Ou o texto diz assim: olha, o Senhor disse, o Senhor Deus disse, ouçam o que Ele diz. E Ele diz o quê? Vão por todo o mundo e pregam o Evangelho a toda a criatura. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Jesus nos chama a isso hoje. Isso é avivamento. Isso está cheio do Espírito Santo. Obedecer ao chamado do Senhor, obedecer à vontade do Senhor, é isso. É fazer isso. É fazer isso. Vamos orar? Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite porque o Teu Espírito Santo está aqui conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a investida maligna, Senhor, que está tentando, ó Deus, parar que ó Deus, o Teu Evangelho seja pregado. Mas em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cuida dessa vida. Tenha misericórdia. Senhor, a Tua palavra está dizendo aqui que o Teu poder, que o Teu Evangelho, que a Tua unção, Senhor, é capaz de transformar essa vida. E nós, em nome de Jesus, pedimos a libertação dessa vida, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra toda a potestade, toda ação do inimigo. Senhor, todo tipo de demônio que queira, Senhor, que está nessa vida, que caia por terra em nome de Jesus. Seja repreendido em nome de Jesus.
porque nós servimos a um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a presença de Jesus traz avivamento, como eu estava falando. E ele disse, olha, ouçam o que ele diz. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o mundo está precisando, irmãos, está aí. O Senhor faz algumas coisas acontecer para a gente prestar atenção como está o mundo hoje. Como está o mundo hoje. Uma vida precisando de Jesus. E nós precisamos falar deste Jesus que cura, que salva e que liberta. Mas eles só participaram disso tudo. Pedro, Tiago, João, só participaram desse momento especial com Jesus, porque eles estavam com Jesus. Senão eles não tinham participado, não tinham vivido esse momento. Não tinham vivido. Eles só participaram desse momento extraordinário, porque Jesus fez um convite para eles e disse assim, olha, eu estou te chamando, vem comigo. Eles podiam, naquele momento, dizer assim, eu não vou, Senhor. Olha, Senhor, nós já andamos muito, estou cansado, eu não vou. Eu vou ficar por aqui mesmo. Podia ter dito isso, irmãos, porque Deus nos deu essa opção de dizer, olha, eu não quero. Mas eles não fizeram isso, eles disseram o seguinte, Senhor, eu vou. Eles disseram sim para o chamado de Jesus. E quando você diz sim para o chamado de Jesus, as coisas acontecem diferente na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque Jesus vai primeiro. Quando Jesus vai primeiro, você bota Jesus primeiro. As coisas acontecem. E quantas coisas nós temos colocado na frente de Jesus em nossas vidas, querido? Hoje em dia, um diploma tem mais valor do que a salvação. Olha isso, que ponto que nós chegamos. O diploma tem valor sim na sua vida, mas Jesus tem que ter mais. Quantos chamados tem nos tirado da presença de Jesus, que é melhor, porque o chamado de Jesus, a salvação, é a garantia de vida eterna. Então, se nós temos a garantia de vida eterna, como é que nós podemos dar atenção a coisas vãs e deixar o chamado de vida eterna de lado, que é a principal delas? Que é o principal. A se ouvir, a se prestar atenção. E às vezes nós damos atenção a tantas coisas. Vivemos para coisas. Olha, hoje eu não vou no culto porque meu cachorro não pode ficar sozinho. Hoje eu não vou no culto porque tem uma festa no mesmo horário. Aí eu vou na festa. Queridos, Jesus tem um chamado de vida eterna. E ele tem que ser prioridade em nossas vidas. Porque quando nós entendemos que Jesus é prioridade em nossas vidas, tudo muda. Tudo muda. Você vai conseguir viver tudo isso, mas com ele presente na sua vida. De uma forma diferente. E as coisas vão acontecer diferente. Jesus muda tudo para te abençoar. Saiba disso. Jesus muda tudo para te abençoar. Ele é capaz de mudar as coisas para você ser abençoado. Ele é capaz de mudar as coisas. Mas o que nós podemos aprender com tudo isso? Com esse texto maravilhoso, o que nós podemos aprender? O que o texto nos ensina, queridos, essa noite? A primeira coisa, ouçam o chamado de Jesus. Está lá no versículo 34 do capítulo 8. Versículo 34 do capítulo 8 diz assim, então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhe disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e siga Jesus, é o melhor caminho a seguir. Siga Jesus. É o melhor caminho que nós temos. Não há outro. Não há outro que possa trazer a salvação para nossas vidas, a não ser o Senhor Jesus. Só consegue viver esses momentos quem atende ao chamado de Jesus. Pedro, Tiago, João poderia ter recusado subir ao monte com Jesus, mas eles não recusaram. Eles foram e por isso viveram tudo isso. Viveram tudo isso. Jesus está te chamando. E o que você tem dito a Ele quando Ele está te chamando? Eis-me aqui, Senhor.
Ou você está falando, Jesus, agora não, espera um pouco mais. Jesus está te chamando. O avivamento está aí, chegou. E você precisa ser avivado. E você só vai ser avivado cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz o texto lá em Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, nos diz assim, Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim, chame por mim, e eu responderei, eu lhes anunciarei coisas grandes e ocultas que vocês não conhecem, ou clame pelo Senhor, sozinho não está dando para ir não, chame o Senhor, fala, Senhor, olha, por favor, eu até quero me avivar, eu até quero dar um passo, eu até quero orar mais, Senhor, eu até quero ler a Tua palavra, mas eu não tenho força sozinho, olha, está ali o texto, chame pelo Senhor, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que vocês não conhecem, é o poder que há em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, que vai fazer diferença na sua vida. Clame o Senhor, peça a Ele. Esse versículo é uma promessa de Deus, de se comunicar conosco de uma forma pessoal e revelar-nos verdades que de outra forma não conheceríamos, de outra forma nós não conheceríamos, só através de Jesus que a gente consegue enxergar essas verdades, essa verdade de cura, essa verdade de libertação, essa verdade de salvação. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, diz que a mente, as fortalezas espirituais que tem na mente do sujeito, não deixa ele enxergar isso, mas quando ele é liberto pelo sangue, pelo poder de Jesus, essas fortalezas caem, e ele consegue enxergar o verdadeiro evangelho, consegue enxergar o sobrenatural de Cristo, consegue enxergar essa salvação que há em Cristo Jesus para as suas vidas, e sua vida é transformada por esse poder imensurável, por esse poder que nos faz crescer. O que mais nós podemos aprender, queridos? O que mais esse texto nos ensina? Não perca o chamado de Jesus. Não perca. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, minha irmã. Só não percebe quem não quer, não é verdade? Os acontecimentos nos mostram isso. Interessante. O pastor Carnavalho pregou uma mensagem muito interessante na igreja esses dias e ele disse, as 3 portas. 2 já se fecharam. Falta apenas uma. Deus já fechou. A primeira porta que Deus fechou foi a arca de Noé. Deus que fechou a arca por fora, lembra? Lá no texto está dizendo, olha, Deus fechou a porta. E veio o dilúvio, choveu, muitos queriam entrar, mas não dava mais tempo. Deus que fechou a porta, não foi o homem. Deus que fechou. E a segunda porta que foi fechada foi as 10 virgens, né? O noivo veio, as 5 virgens prudentes estavam com azeite suficiente, ficaram e as nécias voltaram para pegar porque não levaram o suficiente, e quando elas voltaram, a porta estava fechada porque o noivo já tinha passado e fechado a porta. Ali se fechou mais uma porta e ninguém mais conseguiu entrar. Falta uma porta a ser fechada, que é a volta de Cristo. E para essa volta de Cristo nós temos que estar preparados como igreja para se encontrar com o Senhor. E o que você tem no seu cesto de fruto para apresentar diante do Pai quando Ele voltar? Como está o seu cesto? Quantas vidas você já ganhou para o Senhor, para dizer, Senhor, olha, pelo menos um fruto tem aqui no meu cesto para me te apresentar, Senhor. Não foi fácil, mas eu tenho. Senhor, tem 3 frutos, tem 4, tem 10. Quantos frutos você vai ter, que nós teremos para apresentar ao Pai no dia do juízo? Porque Ele vai perguntar, olha, aquele dia aquela pessoa estava precisando de Jesus e você passou direto, não fez nada, teve a oportunidade de parar e abençoar e você preferiu passar. Queridos, para sermos avivados, nós precisamos amar vidas. Amar vidas, como essa vida que entrou aí. Precisamos amar. Se nós não amarmos vidas, dificilmente seremos avivados. Porque o Evangelho é amor. O Evangelho é a transformação, é você amar ao próximo e querer que ele viva o que você vive na presença do Senhor. Querer que os outros vivam o que você vive na presença do Senhor. O Evangelho puro, genuíno, da presença do Senhor, vida liberta com certeza de salvação, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Os outros têm que ter isso, você tem que querer que eles tenham.
para povoar o céu. Esse é o Evangelho. Não perca o chamado de Jesus, está lá no versículo 36 do capítulo 8, versículo 36, diz assim: que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Aproveito a você desfrutar de toda a beleza que a terra te dá, que o mundo te oferece, desfrutar das coisas boas aqui da terra e perder a sua alma para a eternidade. Que proveito há nisso? O próprio Jesus falou, olha, que proveito há para o homem? Ser reconhecido, ter todos os diplomas que você puder ter aqui na terra, ser reconhecido por homens, mas chegar diante do Pai, no juízo final, ele fala assim, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Que proveito há nisso? Nenhum. Então é melhor você viver tudo isso na presença de Jesus e chegar lá e falar assim, venha bendito do meu Pai. Seu lugar está separado aqui para você. Você precisa pregar o Evangelho para a sua família, querido, minha querida. Sua família precisa ser salva pelo poder que há no nome de Jesus. E às vezes nós falamos, mas o coração da minha família é tão duro, mas o seu testemunho lá faz a diferença, porque você é um servo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, e o seu testemunho pode mudar isso. Pode mudar isso. O seu testemunho de um crente fiel, de um crente que ama o Senhor acima de todas as coisas, pode tocar no coração daquela pessoa que você pensa que o coração dela é duro. Eu tenho uma cunhada muito interessante, e eu achava que ela seria a última que poderia se converter, foi a primeira. Através do testemunho da minha esposa. Interessante isso. Quando a gente faz uma avaliação, a avaliação da gente, para Deus, Deus fala assim, eu vou provar para ele que ele está com nada. Né? Porque Deus é diferente, Deus quer aqueles que são resistentes, que você pensa que é resistente. E ela, vendo ela e minha outra cunhada, trabalhavam junto as três, e vendo as duas evangélicas, e ela é espírita. Olha isso, ela é espírita. E ela fez essa pergunta para elas, como é que vocês conseguem ter problemas e continuar felizes, vocês rindo o dia inteiro, assim, do jeito que vocês ficam? Olha, o Jesus que a gente serve nos traz alegria. Ela falou, eu quero conhecer esse Jesus. Foi transformada pelo poder que há no nome de Jesus, está lá com a gente, salva, foi batizada. E o esposo está junto, levou o esposo também. O esposo foi, olha isso, irmão, o que o Evangelho faz numa família, por causa de uma pessoa que se decidiu. Isso é avivamento, é pregar o Evangelho, dar testemunho, dizer, olha, Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu vou dar um passo, eu vou para um outro nível de santidade na tua presença. Não perca o chamado de Jesus, vale a pena. Estamos atendendo tantos chamados em nossas vidas, e o principal chamado, às vezes, estamos deixando de lado. O principal chamado é o chamado de Jesus para cada um de nós. Jesus disse, que proveito há atender todos os chamados do mundo e perder o melhor chamado, que é o meu. Que proveito há nisso? Você atender tantas coisas do mundo e querer tantas coisas para a sua vida e deixar Jesus de lado? Não pode. Jesus é o melhor chamado. Queridos, o único chamado que te dá garantia de vida eterna é o chamado de Jesus. Garantia de vida eterna na presença dele. Olha o que diz em João 3,16. Vamos recitar juntos? João 3,16, todos nós conhecemos, né? Olha o que diz lá, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem vida eterna diante do Senhor. Ele deu o seu Filho por amor a você, por amor a mim. Ele deu o seu Filho. Lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14, nos diz o seguinte, Filipenses 3, do 12 ao 14, diz assim, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. E o outro, irmãos, quanto a mim,
Não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim. Qual é o teu desafio? O apóstolo Paulo fala assim, olha, avança para o desafio que você tem à frente. Esquece o que passou não volta mais, mas segue para o desafio. Qual é o desafio da igreja? Avivamento. Se avive, querido. Avivamento é busca da palavra, com oração e busca da palavra. Você vai ser avivado, eu tenho certeza disso. Quem ora e lê a palavra é avivado, é cheio do Espírito Santo. E você cheio do Espírito Santo, é como o pentecostal diz, né? Quando você é cheio do Espírito Santo, você é batizado pelo Espírito Santo de Deus, você é diferente, meu irmão. Você é diferente, meu irmão, porque ele habita já dentro da gente, ele nos enche de uma tal maneira que as pessoas percebem quando ela chega perto de você e você começa a falar. Já aconteceu isso com você? Alguém fala assim, você é crente, não é? Você é crente. Seu jeito, sua aparência, sua fala é de crente. Olha isso, irmão. Isso é bom, né? De quando acontece com a gente, né? Você sai e está de frente, estou falando, eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou crente. Não perca o chamado de Jesus. Jesus disse que proveito a atender todos os chamados do mundo e perder o melhor chamado de todos, o meu. Queridos, o único chamado que te dá a garantia de vida eterna é o chamado de Jesus. É o chamado de Jesus. Mas o que mais? O que mais podemos aprender? O que mais? A terceira coisa. Não se envergonhe de Jesus, meu irmão. Não se envergonhe de Jesus, minha irmã. Não estamos mais em tempo para isso. Acabou. Hoje quem está com Jesus está por cima da carne seca hoje, meu irmão. O mundo que nós vivemos hoje, você está cheio do Espírito Santo. Você sempre esteve por cima. Não tenha vergonha de dizer que você é cristão. Não tenha vergonha de dizer que você é evangélico. Sabe por quê? Você ser cristão, você ter Jesus no seu coração, é garantia de vida eterna, que ninguém mais te dá a não ser Ele. Então você está na melhor parte. O versículo 38 do capítulo 8 diz assim: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Parece até que Jesus estava falando da nossa geração, né? Uma geração adúltera, pecadora. Nós estamos vivendo uma geração bem difícil. E os nossos filhos vão viver uma geração pior ainda, nossos netos, né? Uma geração bem pior. Bem pior. Mas nós precisamos fazer a diferença na nossa geração. Eu e você fomos chamados para essa geração. Senão Deus tinha chamado a gente para outra geração, não é verdade? Você tinha nascido antes ou depois dessa, mas Ele te chamou para essa. Então, se Ele te chamou para essa, nós temos que fazer a diferença nessa geração. Ele te escolheu para essa geração, porque Ele viu em você um potencial diferente. Ele viu em você, olha, essa geração está perfeita para o pastor Marcelo, porque ele vai fazer diferença nela, em meu nome. Ele vai fazer diferença nela. Não se envergonhe de Jesus. Queridos, o Evangelho, através de Cristo, é o poder de Deus para a transformação do mundo. Para a transformação do mundo. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, 17. Romanos, capítulo 1, 16, 17. Aos Romanos, diz assim, pois não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. O 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É pela fé, irmão, que nós vamos dar um passo de vitória. É pela fé. É pela fé que você vai ver a transformação da sua família. É pela fé que você vai ver a transformação do seu vizinho, da sua vizinha. É pela fé que você vai ver a transformação do seu marido ou da sua esposa, dos seus filhos. É pela fé. Você só precisa falar para eles, olha, Jesus salva, cura, liberta. Você precisa entregar o seu coração para Ele. O restante deixa com o Espírito Santo, que Ele faz a obra. Mas você precisa ter fé que Ele vai ser alcançado. Ela vai ser alcançada por esse poder que transforma a vida do homem. Esse poder é capaz de transformar a vida do homem. Queridos, estamos vivendo em uma sociedade totalmente afastada de Cristo.
Mas Ele um dia nos chamou e nos deu esse Evangelho que transformou a nossa vida. O Evangelho te alcançou. Alguém orou por você. E o Evangelho te alcançou, me alcançou. Alguém orou por nós. Por isso precisamos, através do nosso testemunho, viver esse chamado de Jesus em nós. Nós precisamos viver esse chamado de Jesus em nós. Se por acaso tiver alguém aqui essa noite que ainda não aceitou esse chamado de Jesus para a sua vida, quero te dizer que esse é o dia, essa é a noite, de você viver grandes experiências na presença dEle. Convide hoje mesmo para Ele entrar em seu coração, pois se você está aqui hoje, foi porque Ele te escolheu. Ele te escolheu para estar aqui neste lugar. Porque antes de nós escolhermos Jesus, dizer, olha, Senhor, eu te aceito, Ele te escolheu primeiro. Ele nos escolheu primeiro. A palavra de Deus diz isso, olha, primeiro o Senhor te escolheu. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, Mateus 11, 28 e 29, diz assim, ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E o 29, por favor, isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O descanso que o Senhor dá é diferente de todos eles. E quando nós vamos para a palavra de Deus nos diz que essa palavra ela é capaz de penetrar entre juntas e medulas. Ela é capaz de penetrar lá no profundo da alma. Ela é capaz de pegar aquela pessoa que está em depressão, tirar ela daquela cama e transformar a vida dela. Porque essa palavra tem poder, esse nome tem poder, esse nome traz cura com ele, traz libertação. Ele é capaz de tirar aquela angústia que está lá no nosso coração, nos apertando, e transformar essa angústia em paz. Se você está angustiado com alguma coisa, peça a Jesus para tirar essa angústia que está lá no seu coração, porque Ele é capaz de fazer isso, tirar toda a angústia e te dar paz. Se você tem perdido o sono por causa de alguma coisa, olha, o Senhor é capaz de te dar um sono perfeito novamente, se você deixar Ele agir na sua vida de uma forma diferenciada. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do avivamento. Esse é o Deus que quer ver a igreja explodindo, quer ver a igreja de uma forma diferente nos dias de hoje. Não uma igreja quieta, calada, uma igreja que não se move, mas uma igreja que se mova, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que faça a diferença na sociedade que nós vivemos. E sabe quem é essa igreja? Eu e você. Nós somos essa igreja que podemos fazer toda a diferença nessa geração, porque nós estamos potencializados com o Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que foram potencializados pelo Espírito Santo de Deus fizeram uma diferença absurda. Lembra de Gideão? Com 300, ele fez uma diferença absurda. Lembra de Davi? Diante de Golias, ele fez a diferença absurda. Tantos outros. Lembra de Moisés? Foi capaz de conduzir um povo, encarar Faraó através do nome desse Senhor. Ele encarou para aquele povo ser liberto. Lembra de José? Que em meio a tantas dificuldades, tantos problemas, Deus honrou ele porque ele não abriu mão do Senhor que ele servia. E eu e você estamos nessa geração para honrar o Senhor que nós servimos. Sermos avivados por Ele. E o avivamento é esse que Ele quer ver você, que é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Ninguém pode parar, nós cantamos isso aqui. Ninguém pode te parar, meu irmão. Ninguém pode te parar, meu irmão. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém para você, nem o diabo. Que ele entrou aqui e rapou fora. Ele não pode te parar. Não para. Ninguém para a igreja do Senhor. É ninguém mesmo. Ninguém para. Ninguém para o crescimento. Se você não fizer a sua parte no reino, na igreja, Deus levanta outro para fazer, mas o reino não para.
Mas o interessante é que Deus escolheu você para fazer. Então faça a sua parte. E quando você fizer para Deus, faça com carinho, faça com amor, com dedicação, porque Ele merece o melhor de cada um de nós. Ele merece o melhor. Não faça, olha, tá bom, tá mais ou menos, mas tá bom. Não. Para Deus tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser sempre o melhor, porque Ele te dá o melhor dessa terra. Ele sempre te dá o melhor. Quero concluir, queridos, dizendo o seguinte, queridos, essa noite podemos perceber que o chamado de Jesus nos traz benefícios sobrenaturais e que por isso não podemos perder tempo. Se avive. Esteja avivado na presença do Senhor, não perca tempo não deixa as coisas do mundo distrair você, porque o diabo usa essa estratégia. Olha, vou distrair ele com isso, vou distrair ela com isso. Olha, eu arrumo alguma coisa para você fazer, exatamente no horário do culto, ou no horário do evangelismo, ele arruma alguma coisa para você fazer, para te distrair, para tirar. Não deixa não. Não deixa não. Ouça o chamado de Jesus. Não perca o chamado de Jesus. Não tenha vergonha de dizer que você é de Jesus. E que Deus nos abençoe. Amém, queridos?